eu não faço tensões de vos dar uma ficha de nutricionista. Estamos a falar de gorduras. Às vezes as pessoas têm tendência a quantas calorias ou quilocalorias tem aquele aspecto. Nós vamos dar uma imagem um pouco mais genérica. Vocês vão se aperceber que depois aqui há uma indicação, aqui ou ali, de olhar para rótulos. Esse é um trabalho de casa vosso. Está bem? Eu vou dar uma pincelada geral e começo com a pergunta: quais são as gorduras que vocês entendem saudáveis? Azeite, óleo de coco, ok, pera abacate. Já temos algumas ideias, está bem? Ou o próprio amendoim, ou o azeite, ou o óleo, consoante as traduções a gente mais gosta. O óleo de amendoim é dos melhores a suportar altas temperaturas sem alterar a sua estrutura molecular, está bem? Agora, quando nós vamos à prateleira do hipermercado, vemos o óleo de girassol, vemos o óleo de milho e vemos o óleo de amendoim, que é o dobro, quase, ou o triplo do preço e quase que não interessa, está bem? É claro que aqui, quando estamos a falar de gorduras, vamos primar por não utilizar fritos, mas se vocês, mesmo sem entrar nesta matéria, se vocês quiserem utilizar fritos, há duas gorduras que suportam sem alterar a temperatura e sem ela se tornar tão nefasta. É claro que todas têm o seu limite. É o óleo de amendoim e é o azeite. É por isso que quem fritava em azeite antigamente era um bocadinho mais saudável. As nossas avós ainda faziam aquelas batatas fritas para os netinhos em azeite, muitas das vezes até ao próprio lume, tinham um gosto completamente diferente. É claro que qualquer substância frita em azeite tem um sabor que não é o sabor padrão industrial que nós estamos habituados hoje. É preciso habituação, ok? E a habituação melhor que pode existir é nós prescindirmos um pouco dos fritos, se não de todo, mas se quisermos cometer esse tal brindezinho pessoal, esse tal gostinho pessoal, que seja utilizado uma gordura que suporte uma temperatura sem fazer adulteração da sua molécula, sem ela ser transformada. Nós vamos ver aqui o nome da gordura trans ou a gordura saturada. Está bem? Então começamos por perceber o que é que são gorduras saudáveis. Gorduras, temos aqui duas entradas em óleos, as poliinsaturadas e as monoinsaturadas. Agora, estas são substâncias que compõem ou que encerram em si os chamados ácidos gordos essenciais. Os ácidos gordos essenciais são aqueles que são necessários para fazer parte da membrana de grande parte das células do nosso organismo. Por isso, os bebés precisam, as crianças precisam, os adolescentes precisam e nós precisamos também. Está bem? Deixem-me dizer-vos uma pequena particularidade que não está na apresentação. Mas há muitas senhoras que têm problemas de hidratação da sua própria pele porque na sua própria alimentação não está incluído este tipo de óleos. Agora nós quase podíamos fazer uma paragenzita na filmagem e começar já por dizer: grande parte das substâncias que as senhoras põem na pele não são melhores do que azeite ou vaselina. Ponto. Agora, se eu colocasse numa marca à venda composto principal azeite, não vende. Então eu vou colocar óleo de oliva. É muito mais bonito e já vende. Ok? Então aquilo que eu já vos estou aqui a levantar um bocadinho a lebre e a vossa atenção é quando nós vamos às compras, não irmos um bocadinho pela imagem, vocês, se tiverem um bocadinho de conhecimento financeiro, aquelas prateleiras que estão aos níveis dos olhos, normalmente são as que dão mais margem de lucro aos hipermercados ou estão em alguma campanha que dá vantagem ao hipermercado. Não quer dizer que vos vá dar vantagem a vós. Está bem? Então, ter uma particularzita atenção quando nós estamos a ver ou a fazer as nossas compras ou a fazer as nossas escolhas.
O ácido linoleico é encontrado particularmente no milho. O açafrão bravo está aqui, mas grande parte de nós, se calhar, nem conhece o açafrão bravo, está bem? Mas temos o girassol e na maioria dos óleos vegetais. O alfa-linoleico é encontrado na soja, na linhaça e nas nozes, está bem? Nos outros frutos secos nós temos os monoinsaturados, tal como nas azeitonas e o abacate, que alguém referiu como uma gordura saudável. Ok? O que é uma gordura não saudável? São as chamadas gorduras saturadas. O que é uma molécula saturada? É aquela que as suas ligações com outras possíveis moléculas estão ocupadas, estão travadas. Não sei se aqui alguém tem entendimento ou gosto pela química ou pela bioquímica, mas qualquer molécula que está saturada é aquela que está ocupada, já não está disponível para fazer novas ligações. Então essas não são propriamente aquelas que são mais saudáveis e aí nós temos quase todas as gorduras animais. E aqui só chamar a atenção, quando eu há pouco falava dos fritos da avózita em azeite, aí temos uma boa gordura. Agora nós temos grande parte dos cozinhados de algumas avós com um gosto específico pela utilização da banha do porco, ou o unto, conhecido em algumas outras localidades. Ora, a banha já é saturada. Se ela for submetida a calor, ainda terá outro reflexo completamente diferente. Está bem? E eu aqui peço-vos desculpa, a parte da culinária e da experiência já foi. Eu não vou discutir convosco questões de paladar, questões depois de moldar alguns tipos de massas, etc. Não me compete a mim. A mim compete-me falar-vos acerca da qualidade ou falta de qualidade, ou a recomendação ou a falta de recomendação sobre algumas substâncias. Está bem? Depois temos os ácidos gordos chamados trans. Quando nós vemos trans, nós podemos quase acrescentar parte de uma palavra e compor uma palavra português. Transformado. Poderia ser uma gordura útil, agradável, boa, mas por uma questão de comércio ou por uma questão de utilização, de marketing, ela sofreu uma pequena transformação. Isso é o que acontece com algumas das margarinas que nós utilizamos. Que se nós deixarmos fora do frigorífico, elas acabam por se tornar quase um óleo líquido. Porque elas foram submetidas, este óleo vegetal que é bom, foi submetido a uma pressurização e juntou hidrogénio, e então ao juntar o hidrogénio ficou um creme, onde antes nós tínhamos um óleo. E então nós temos não só as chamadas gorduras hidrogenadas, ou que vocês vão encontrar em alguns rótulos parcialmente hidrogenadas, mas não deixa de ser uma gordura trans, porque foi uma gordura transformada. Aqueles ácidos que eram insaturados e que estavam disponíveis para fazer novas ligações, neste momento já não estão disponíveis porque fizeram as suas ligações com o hidrogénio, que foi a substância injetada e que permitiu ter agora um aspecto mais cremoso, onde antes nós tínhamos uma espécie de um óleo. Está bem? Nenhuma delas é essencial, é considerada o ácido gordo essencial necessário para as nossas membranas, necessário para as camadas de mielina do sistema nervoso periférico e central e que são importantes para a parte do desenvolvimento, para a parte da proteção do globo ocular, da cápsula renal, etc, etc. Não. Os óleos essenciais que nós falámos antes, esses sim são necessários ao desenvolvimento. E aqui deixem-me já abrir ainda outro parênteses, correndo o risco de às vezes demorar. Suprimir completamente a gordura da alimentação é um erro. Se nós precisamos de óleos essenciais para a nossa própria sobrevivência, é um erro suprimi-lo. E é um erro grave suprimi-lo da alimentação pediátrica. Está bem? Para o desenvolvimento nervoso,
para o crescimento, se nós estamos numa fase de replicação molecular e celular no organismo de uma criança, porque é assim que ela cresce, se nós suprimimos algo essencial à estrutura da célula, nós estamos a fazer moça, nós estamos a provocar dano. Agora, se nós vamos proporcionar bom, aquilo que faz falta e não aquilo que não faz falta. E eu esqueci-me que isto não é uma tela, não vale a pena apontar para lá com o ponteiro. Pronto. As gorduras saturadas e a saúde. A maior parte das gorduras saturadas são quase todas elas de origem animal. Está bem? Todo o colesterol é de origem animal. Não existe, deixem-me dizer-vos, o mau colesterol, o chamado LDL, disponível em qualquer substância vegetal. Está bem? Vocês podem dizer, e aqui eu introduzo já, e às vezes quando estamos em conversa com alguns nutricionistas, bem, mas as nozes, as amêndoas, as avelãs têm muita gordura. Têm. Agora nós vamos ver, para além dela ser vegetal, se ela é útil ou não é útil. E vamos encontrar, se calhar, algumas surpresas extraordinárias quando analisamos a fundo a questão e a tipologia deste tipo de gorduras. As dietas de baixo consumo de gorduras saturadas e colesterol ajudam a reduzir o risco de doença de coração e AVC. O que é que são as doenças de coração? Nós podíamos aqui substituir e colocar uma terminologia mais técnica, que é doença coronária, porque grande parte das doenças de coração são por obstrução dos próprios vasos cardíacos. Não são as outras doenças cardíacas que são provocadas pela alteração da função elétrica do coração. Ok? Não entra aqui. Pode entrar em via secundária, porque se eu tiver um infarto maciço, se aquela estrutura ficar afetada e deixar de receber oxigênio, depois então eu posso ter alterações da função elétrica. Está bem? Mas essa não é a doença primária. Nós temos a hipertensão arterial. Já agora só uma pequena e muito breve pergunta. Eu não sei aqui, eu sei que tenho aqui alguns profissionais de saúde com quem eu já trabalhei, estão aqui à frente, deixam-me assim um bocadinho atrapalhado, porque falar com quem a gente conhece, ainda para mais que dominam a matéria, é um bocadinho mais complicado. 1 kg de gordura. Vocês sabem qual é a extensão de vasos necessária para suportar 1 kg de gordura? Apenas 1 km. De pequenas arteríolas, vasos e capilares e vénulas. Isto é a mesma coisa que eu ter um excedente de estoque e abrir um armazém novo. Eu tenho que criar a estrutura, o pavilhão, depois eu tenho que colocar prateleiras e só depois é que eu começo a arrumar estoque. É por isso que perder peso é complicado, já que estamos a falar de gorduras. Porquê? A primeira coisa que acontece é, quando eu elimino gordura, eu retirei das prateleiras. Imaginem as prateleiras que estão aqui, elas ficaram vazias. Mas eu não desmantelei logo o armazém. Então, à mínima distração, o nosso organismo vai recorrer ali ao armazém. São necessárias cerca de 6 meses a 1 ano para que esta estrutura de pequenos vasos que foi criada para juntar aqueles pequenos cachos de gordura seja eliminado e que seja obrigado o organismo a produzir novos. Qual é a vantagem? É que enquanto está a produzir novos vasos, está a queimar calorias, está a destruir proteínas, está a utilizar gordura. É por isso que numa fase inicial em que eu perdi peso e eu coloquei a fasquia demasiado elevada, ou fui demasiado ambicioso e depois fiquei frustrado ou desanimado, então à mínima distração, lá está outra vez o mesmo ou um bocadinho mais. Porque a estrutura estava lá, o armazém estava composto, estava quase em saldo para ser vendido, mas nós não deixámos. Está bem? Fica esta ideia. E porquê é que eu comecei a falar dos vasos? Porque se eu para 1 kg de gordura tenho mais 1 km de pequenos vasos, o meu coração, para fazer passar sangue nestes pequenos vasos, vai ter que subir um pouquinho a pressão arterial. E se for 1 kg de gordura é X, agora se forem 3 kg de gordura são 3 vezes X este aumento da pressão.
E depois há outra questão, são uma carrada de pequenos vasos que podem ocorrer obstruções facilmente e a partir daqui advirem outros problemas. A diabetes surge aqui e todos nós já sabemos, já lemos acerca disto, que a diabetes está associada muitas das vezes, a diabetes chamada tipo 2, que ainda podemos chamar assim, embora hajam algumas terminologias que já não gostam desta utilização, mas é aquilo que é mais fácil quando nós estamos a conversar com leigos. Está associada à obesidade e à resistência da membrana à insulina. Está associada à obesidade. Alguns cancros ou alguns tumores, em particular o intestino, a próstata e a mama. Se nós falássemos só da próstata ou só da mama, as senhoras ou os senhores, por sua vez, ficavam mais descansados. Mas aqui a natureza dá de igual forma para os dois lados. E ainda tem a questão que é assim, o homem também pode ter cancro da mama. E a sua mortalidade, embora a probabilidade de existir, mas a existir, a mortalidade é muito maior. Está bem? Uma razão é simples. É que a mama na senhora está recoberta de grande parte de gordura. E a gordura atrasa a progressão das células malignas. Por norma, alguns senhores são desprovidos de gordura na mama. Por norma. Ok? Então, a passagem para o tecido muscular e para o ósseo, costela abaixo, é muito mais rápido e a possibilidade de metastização é muito mais acelerada. Está bem? Então não estamos isentos. E a própria obesidade. As gorduras insaturadas e a própria saúde. Gorduras insaturadas são essenciais para a saúde quando consumidas também moderadamente. Não vamos fazer como aquele doente que saiu do gabinete do senhor doutor e ele disse, olha, este comprimido vai-lhe fazer bem. E ele vai a caminho da farmácia, olhar para a receita, pega na caixa, bem, se um faz bem, 2 é melhor. Não é? Não, cada coisa no nosso organismo tem a sua própria posologia, tem a sua própria dose. Mesmo as substâncias boas passam a ser tóxicas se forem utilizadas em maior quantidade do que aquela dose que é suposto. Está bem? Mas ainda assim podem reduzir níveis de colesterol no sangue, ajudar a manter os níveis de HDL, o chamado bom colesterol, está bem? Ajudam a reduzir a diabetes pela diminuição da resistência à passagem da insulina, protegem contra o AVC e os vários tipos de doença coronária. Eu aqui prefiro colocar doença coronária, porque nós temos a angina estável, a angina instável, o infarto de miocárdio, etc, etc. E temos as chamadas placas que vão sendo formadas da arteriosclerose, que vai obstruindo progressivamente. Agora, pegamos mais direcionadamente para as gorduras trans. Porquê é que surgiram as gorduras trans? Primeiro, para fazer uma pequena alteração para permitir maior durabilidade de substâncias confeccionadas que estão empacotadas. Se for a gordura normal, nós, com mais rapidez, aquilo fica rançoso. Era o termo que se utilizava quando nós éramos pequenos e quando ainda existia, já é fora do tempo de alguns de vós, a salgadeira, porque não existiam frigoríficos, ok? Então, aquilo formava o ranço. Então, o ranço é estragado, altera o paladar, não está em condições. Então, descobriram que fazendo uma pequena alteração na molécula desta gordura, mantém ou, em alguns momentos, pode melhorar o paladar e perdura durante mais tempo aquele aspecto fofinho, apetecível. Até estamos a pensar, perdão, também não estou a falar nem a favor de marcas nem contra, mas quando nós pegamos em pão de forma, ele é sempre fofinho durante mais tempo, por alguma razão, que não é normal e deve-nos chamar um pouquinho a atenção. Está bem? Vem de óleos vegetais hidrogenados. As fontes primárias pode ser a margarina sólida, gorduras vegetais, a maior parte dos produtos panificados e fritos, está bem?
os alimentos processados para aumentar o prazo de validade. E aqui eu vou novamente chamar-vos a atenção de algo que acontece com extrema frequência. Quando nós vamos comer fora, quase todos os pratos hoje em dia, quase todos vêm acompanhados com batata frita. Então, se nós formos a uma superfície de um centro comercial, se nós simplesmente pararmos e virmos os tabuleiros a passar, todos têm. E elas não foram, já vamos ver mais à frente, descascadas no momento, cortadas no momento e fritas em óleo novo todos os dias no momento. Está bem? Quando eu peço uma refeição que não vem com batata, eu fui mal servido. Eu não gosto, eu não estou satisfeito. Porque tornou-se uma obrigatoriedade, perdoe-me o pleonasmo, obrigatória. Nós não vivemos sem comer fora que o prato não tenha batata frita. Por incrível que pareça, eu já fui a alguns locais onde a especialidade é pizza e as pessoas, mesmo com pizza, querem batata frita. Coisa extraordinária. Modernices, coisas dos novos tempos. Está bem? Ora, os efeitos fisiológicos das gorduras. As gorduras saturadas e trans provocam um aumento do colesterol. O que é que faz o colesterol? Em excesso. Vai provocar obstruções. Vai provocar resistências. Proporciona, em primeiro lugar, o aumento da pressão arterial. Diminuem os níveis do HDL, porque aumentou o nível do LDL. E os dois colesteróis no organismo contrabalanceiam-se para manter algum equilíbrio. Então, se houver muito LDL, o HDL vai diminuir um pouco. Vai deixar de ter voto na matéria. Fica na oposição. Ok? Aumenta a resistência à insulina e eleva o risco da doença do coração, mais uma vez, coronária, está bem? O AVC, certos tumores e a própria diabetes, por resistência à funcionalidade da insulina. Já as gorduras não saturadas vão baixar, em particular, o mau colesterol, vão ajudar a manter os níveis de HDL, porque se ele se mantiver um pouco mais elevado, serve de travão ao outro, abastecem o corpo dos ditos ácidos gordos essenciais, que são necessários à renovação do tecido nervoso, da proteção do tecido nervoso, por exemplo, algumas pessoas sofrem de problemas oculares como glaucoma. Se existirem os ácidos gordos essenciais em quantidade suficiente, aquela própria estrutura em membrana está um pouco mais protegida. Agora é assim, deixem-me também dar-vos o reverso da medalha. Quem já tem glaucoma instalado, agora não adianta enfardar à força toda substâncias com óleos essenciais. Já não vai recaustar nada, está bem? Nós estamos aqui, este Centro New Start é basicamente preventivo. Quando nós falamos das áreas médicas, nós temos 3 níveis de intervenção. O 1, que as pessoas normalmente não entendem assim, que é sobretudo nos centros de saúde, tem um objetivo de identificar problemas, prevenir os seus agravamentos ou de ver se há o equilíbrio para nem sequer surgirem os problemas. Medicina preventiva. Depois nós temos a medicina interventiva, ponto 2, que é quando já há um problema. E depois temos o 3, que é aquela que procura reverter processos ou prestar cuidados paliativos. Já não há remissão do pecado. Diga. É uma questão relativamente ao glaucoma. Não poderá ser hereditário? É hereditário. Há alguma hereditariedade. Mas pode-se então, havendo esse problema na família,
É assim, porque é que pode existir glaucoma na família? Porque é que pode existir, não é bonito aquilo que eu vou dizer, mas tendências às pessoas a terem mais problemas com hemorroides, ok? Muitas das vezes, ou outros problemas como varizes. Às vezes há uma tendência genética que já se deve à parte genética da fragilidade venosa ou a fragilidade de algum tipo de tecidos. Está bem? Então, se eu cuidar bem deste tecido, se eu for mais cuidadoso na alimentação, se eu fizer a utilização dos 8 remédios que a natureza me proporciona, se eu fizer exercício, apanhar o sol, beber a água, etc, 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 temos os símbolos por ali, vocês podem pôr o olhito e ver, então eu posso prolongar um pouco mais a probabilidade de existirem problemas. Está bem? Eu também posso ter predisposição genética para um certo e determinado tumor. Agora é assim, eu tenho o sistema instalado para ligar estas luzes. Se eu não mexer no interruptor, elas continuam apagadas. Se eu mexer no interruptor, elas quando acenderem iniciam um processo de incandescência. E assim nós temos o tumor também. E aqui quando nós estamos a falar alguns certos tipos de cancros, e nós não andamos a dormir na forma, nós fartamos de ver situações de pessoas que foram autênticos boémios e nunca tiveram, e fumaram como tudo, e nunca tiveram um tumor do pulmão. E há outros, até sem fumar, que o vieram a ter. A dita predisposição genética está lá. Se eu lhe vou mexer ou não, do ponto de vista da forma como eu me alimento, exercito, bebo água, utilizo o sol e o resto das coisas, é essa a questão que vai me dizer se eu vou mais depressa acionar o temporizador ou se ele vai ficar sossegado durante mais tempo. E aqui é que vai mudar. A predisposição, se existe, eu tenho que me cuidar mais. Ok? Eu também tenho predisposição genética para ganhar peso. Então, eu também tenho predisposição genética para varizes. Então, eu tenho que estar atento aos detalhes e aos pormenores e não iniciar os cuidados quando já existe um problema. Vamos trabalhar na antecipação. Aqui, se me permitirem uma vez mais, vamos falar do conceito de liberdades. Eu sou livre. O corpo é meu. Eu faço o que eu quero. Só que eu já sei que estou a jogar à roleta russa. Desta vez não acertou na bala. Está a ser divertido. Vamos subir à aposta. Ok? Quando ela disparar, qual é a minha liberdade? E a questão muitas das vezes, quando nós estamos a falar da nossa própria saúde, trata-se por aqui. É que vocês, se tiverem um problema grave de saúde, não podem fazer uma caminhada e ver os ninhos de cegonha na biorria, não podem subir 2 lanços de escadas sem o carrinho do botija de oxigênio que vai atrás de vocês e têm que andar com os bigodes a dar oxigênio e todos estes problemas. Qual é o conceito de liberdade que nós estamos verdadeiramente interessados? Ok? Aqui muitas das vezes é a liberdade que eu tenho agora e que me basta eu ter algum cuidado com a minha boca e com o meu corpo, fazer algum exercício, ou é eu abusar desta liberdade e perdê-la mais à frente a troco de quê? Bem? É este o conceito que às vezes nós temos que ter. É este o conceito que o marketing não interessa. O que interessa é a liberdade imediata, é o agora. É a adrenalina, é a emoção. E é sobretudo o paladar. Deixem-me dizer-vos que os açúcares, os sais e as gorduras estão muito intrínsecos na nossa alimentação porque eles dão um gosto diferente, dão um cheiro diferente. Nós demoramos cerca de 3 semanas a fazer a renovação das nossas papilas gustativas. E se eu estou habituado ao salgado ou ao condimentado,
Eu não consigo, de repente, eliminar o excesso de condimentação ou de sal ou de gorduras. Então eu devo diminuir em patamares de 3 semanas. Eu diminuí, quando aquele já me parece normal, eu posso diminuir mais um pouco e diminuir mais um pouco. É extraordinário quando nós nos desculpamos. Nós desculpamos com muita frequência, sobretudo, a pessoa é obesa, mas nós dizemos que é forte, porque não é bonito. É assim, se eu sou forte, o forte era o Popeye, quando eu era pequeno e via os desenhos animados, eu quero ser como ele. Então, se me dizem que eu já sou forte, eu estou contente. Embora, no objetivo, no consciente direto, isto não funciona. Mas o meu subconsciente está-me a passar a mão pelas costas e eu estou a ficar contente porque quer dizer que o meu estado de saúde é aceitável agora. E quando as outras pessoas se dirigem a mim e dizem que eu sou forte, não é ofensivo. É claro que nós não vamos andar aí a chamar obesos e gordos a torto e a direita às pessoas. Mas do ponto de vista, quando vamos a um gabinete médico e é feita uma avaliação médica, eu não posso dizer que a pessoa é apenas fortezinha. É um erro médico. Está bem? É como quando a criança, às vezes alguns pais são um bocadinho assustadiços, vão ao hospital e ele tem uma pneumonia, leva um antibiótico para casa. Mas então o médico diz que é um princípio de pneumonia. O princípio de pneumonia não precisa de antibiótico. Vai hidratar, vai expectorar. Agora, se vai levar com o antibiótico, já não é princípio. Está bem? Já vamos procurar o fim para acabar com aquilo. E então a nossa questão de semântica, e o português é fantástico nas capacidades de semântica, gosta de minimizar, eufemizar muitos dos nossos problemas para que eu me sinta confortável. E se eu me sinto confortável, não tenho qualquer objetivo em procurar mudança. Porque só se eu identificar que estou mal, é que eu vou mudar. E mesmo quando eu sei que estou mal, mudar é uma chatice, perdoem-me a expressão, porque nós somos animais de hábitos. Habituámos o paladar, habituámos àquela dose. Muita da obesidade que surge nos 30 e tal, 40, é porque o nosso metabolismo diminuiu. A minha atividade física diminuiu. Mas a quantidade e a capacidade do meu estômago ainda não diminuiu. E eu coloco a mesma quantidade. O estômago também é adaptável. É um saco de músculo. Se eu deixar de comer tanto, ele vai diminuir as suas fibras musculares e ele vai passar a ocupar menos espaço. Mas é mais fácil eu pedir ao senhor doutor aquele comprimido que é carregado de fibras e que incham dentro do estômago para eu continuar a comer aparentemente o mesmo. Ou é mais fácil eu ir ter com o senhor doutor e pedir para ele fazer risco ao meio ao estômago, tirar metade e deixar só a outra metade. É mais fácil. Porque tudo aquilo que provoca esforço hoje implica mudança e manutenção de hábitos. E isso é difícil. Porque nós hoje em dia não temos tempo para pensar em nós. Nós só queremos pensar em nós quando estamos de férias. Para o ar a virar a panqueca, em preferência nas Seychelles ou em Cancún ou em outro sítio qualquer. Mas depois já vimos cansados outra vez. Ai, minha pobre vida, tenho que voltar a trabalhar. Ok? Peço-vos desculpa pelo parênteses. Vamos voltar à parte das gorduras. Está bem? Depois temos os esteróis. Esteróis, não são esteroides. Está bem? São coisas diferentes. E os estanóis. Se eu me enganar a falar deles, não se admirem, porque estes esteróis e estanóis, depois às vezes a língua embrulha-se um pouco. Existem nos vegetais e são substâncias que ajudam também a reduzir o colesterol. E vocês encontram isto nas substâncias comerciais do género Benecol ou, ainda agora estava a pensar nela, na BCL Proactive ou qualquer coisa assim do género, ok? Não é um efeito comercial, ok? Mas que não deixa de ter introduzido estas substâncias. Agora, aquilo que nós temos que perceber acerca da BCL e outras marcas é se elas são gorduras trans
ou não. Porque para estar do ponto de vista sólido e cremoso, o que é que foi utilizado no processo para que assim acontecesse? Está bem? São introduzidas em algumas margarinas e esta que aqui está é aquela que não tem gordura trans e que tem estas substâncias e que, infelizmente, comparado com as margarinas que nós podemos utilizar hoje, o seu preço não é bem igual e não está em superfícies comerciais normais, está mais em algumas superfícies de produtos naturais. Está bem? As pesquisas mostram que consumir 2 gramas por dia de esteróis e estanóis vai reduzir o colesterol em 6 a 15%. Muitas das vezes nós temos os nossos valores borderline, sinais de perigo, já lhe dou a palavra, então utilizar estas substâncias pode ajudar, para além dos cuidados, sempre os cuidados também com a nossa boca. Diga. Já havia resposta. Era onde é que isso estava? Soja é o que tem mais esteróis também? Temos vários óleos. Agora, porquê é que eu tenho referência à soja? Porque a industrialização da soja e o óleo de soja está muito mais disponível do que, por exemplo, os óleos de qualidade de milho. Está bem? O óleo de milho que nós encontramos no supermercado, dado o seu processo de industrialização e de retirada do óleo, não é propriamente daquilo que eu pessoalmente considero mais saudável, está bem? Mas já vamos ver outras substâncias também. Esta é uma forma fácil de reduzir o colesterol alto. Fácil não quer dizer, como eu estava a fazer referência há pouco, que nós vamos deixar de ter os outros cuidados. Porque se eu estou a bombardear colesterol para dentro, depois este só tira 6 a 15%. Então, se eu tenho o excesso de aporte, se eu diminuir 6 a 15%, eu não estou bem. Está bem? Nós muitas das vezes... Alguma dúvida? Diga. Diga. Nunca é mau ter o bom colesterol alto. Nunca é mau, por norma não é. Está bem? E eu vou dizer por norma, por uma razão muito simples. Há algumas desregulações hormonais que podem levar a que isto aconteça. Mas por norma, se eu tiver mais elevado, é bom do que se... Porque quer dizer... Agora, se eu tiver o HDL elevado e se eu tiver o LDL muito elevado, não é bom. Porque eu vou ter um valor total e quando nós vemos o teste do colesterol e vemos que está a 160 ou 200 ou 300, ou algumas pessoas corajosas que o mantêm orgulhosamente a 400 e tal, são pessoas corajosas ou inconscientes, ok? Não é bom. E pode ser que os dois, o HDL e o LDL, estejam os dois subidos. E é sempre, quanto mais baixo, melhor o LDL, ou também não é? É preferível. Agora, por exemplo, o colesterol é necessário no nosso organismo para ajustar e a fazer os ajustes também da pressão arterial. Ajuda a servir de travão. E já agora, é uma curiosidade, mas que é necessário ao nosso conhecimento, se os dois níveis de colesterol baixarem, incluindo o de LDL também, se for muito baixo, pode resultar, por exemplo, em impotência masculina. E até, em termos femininos, a incapacidade também de conseguir ter satisfação sexual. Está bem? Um pormenor tão simples quanto esse. Há algumas pessoas que, subnutridas, claro está, porque no mundo ocidental é raríssimo encontrar alguém nestas situações. Mas pode vir a ser um problema se nós também, em termos de colesterol e de ácidos gordos essenciais, for tão baixo que, inclusivamente, numa das necessidades humanas básicas, pode interferir. E, às vezes, algumas pessoas que são um bocadinho mais radicais na sua alimentação podem vir, e está estudado, e se eu vos estou a dizer é porque existe, que surgiram esses tipos de problemas no passado e podem surgir ainda hoje. Agora, se eu quiser preservar, eu vou tentar eliminar más escolhas
colesterol alto, gorduras saturadas, gorduras trans, gorduras sólidas. Está bem? E gorduras, acima de tudo, de origem animal. Então, vou virar para as boas escolhas. Eu vou fazer uma minimização do colesterol com gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas. Os ácidos gordos, especialmente o alfa-linoleico e as gorduras, em particular de origem vegetal. Vamos seguir mais um pouco e vamos pormenorizar daqui à frente. O objetivo não é eliminar o consumo de todas as gorduras. Nós já percebemos. Há gorduras essenciais, há gorduras necessárias, então eu tenho que fazer a utilização delas. Agora, eu quero eliminar as gorduras saturadas e as gorduras trans. Comer gorduras saudáveis, moderadamente, vão permitir e vamos conseguir ir buscá-las, as não hidrogenadas e aos vegetais, como frutos secos. E aqui, quando eu estou a dizer frutos secos, eu colocaria o grupo só das oleaginosas, está bem? Não quer dizer que a tâmara, por exemplo, não tenha um quê de gordura, mas comparado com a avelã, com a amêndoa, com a noz, com o pinhão, etc., o grupo das oleaginosas tem capacidades e valores muito mais elevados. Ok? Aqui tenho um gráfico que não queria... claro que há pessoas que se focam muito nestes detalhes, não queria que se focassem muito, mas que conseguissem perceber da canola do frango, que é das chamadas carnes magras, está bem? Se nós formos evoluído até à manteiga e até se calhar um pouquinho o coco, que é uma gordura até saudável, mas eu tenho ali uma percentagem elevada da possibilidade de ter a gordura saturada. Porquê? Porque grande parte das gorduras ou dos óleos de coco que eu tenho, para não se estragarem, foram manipulados. Não é coco, ok? Aquilo levou ali uma mãozinha e então deixou de ser, se calhar, se eu for fazer umas férias a São Tomé ou a Cabo Verde e comer o coco lá, bem, aí quase que vos podia dizer, abusem à vontade. Sim, abusem porque se calhar nos próximos 10 ou 20 anos não vão comer. Está bem? Agora, o coco que nós muitas das vezes temos aqui, corre riscos. Outra particularidade que nós temos, que circula no Facebook e nas redes sociais, é quando nós entendemos que alguma substância é tão boa assim e vira moda, é prejudicial para o sítio onde está a ser produzido. Por exemplo, a quinoa, que é a origem dos países altos da América Latina. Neste momento, nós estamos a fazer malta de lá passar fome. Como com as sementes de goji, estamos a fazer pessoal passar fome e ter dificuldade. Porquê? Porque havendo mais procura, o seu valor sobe e as famílias que ali vivem e precisam daquelas substâncias não conseguem ao preço que estavam habituados, que sobe para as 4 a 5 vezes no mínimo. Okay? Agora eu vou fazer-vos uma pergunta muito objetiva e fica para a vossa consciência. Não vos vou dar a resposta. Precisamos nós assim tanto das sementes, das bagas de goji, da quinoa? Não teremos nós substâncias aqui mais próximas que eu possa utilizar em alternativa? Haverá tanta necessidade de eu fazer, se calhar, uma afirmação mais social, dizer que estou a comer um hambúrguer de quinoa, quando eu posso fazer com o hambúrguer de feijão e, se calhar, ter propriedades não são iguais, mas podem ser próximas, e não estar a fazer o desequilíbrio da balança socioeconómica de alguns países que, por norma, são terceiro-mundistas e que vai provocar desequilíbrios na família. Está bem? Diga. Eu não percebo bem o coco que nós compramos, aquele ralado, assim faz mal? Não. E o que eu te disse é que grande parte dos óleos de coco que eu tenho disponíveis, para não se estragarem... Isto aqui é o óleo, então? Sim, são as gorduras disponíveis. A manteiga de coco, para não se estragar, para durar, não é mais manteiga de coco só. Como, por exemplo, nós vamos ver à frente manteiga de amendoim. Muitas das vezes, vocês quando comem manteiga de amendoim,
não comem só a manteiga de amendoim. Como diz o brasileiro, goiabada no Brasil até goiaba tem. Ok? Está bem? Agora, muitas das vezes, para não ficar compacto, leva óleo de palma. Menos mal. Não é assim um óleo tão prejudicial assim. Mas se eu pegar no amendoim e puser na picadora 1, 2, 3, ou na Bimbi, ou qualquer uma das parceiras que lhe provoca concorrência, e picar, eu aí tenho uma manteiga de amendoim, só de amendoim. Está bem? E se eu pegar no coco fresco, e se o triturar da mesma forma, eu tenho manteiga de coco, que eu sei que é só de coco. E a diferença está aqui. Está bem? Mas era o que eu ia dizer, nas lojas naturais existe óleo de coco, pelo menos eles dizem que é só 100% e que é de extração fria, extração não sei o quê. Portanto, Ok? Mas este está aqui porque muitas das vezes não é só este processo. que é mesmo só isso. Está bem? Porque agora vejam o preço desse óleo de coco e vejam, se forem para o mercado e pegarem a manteiga de coco ou leite de coco, vejam as diferenças de preços. Porque é que um é tão caro e o outro é tão barato, aparentemente. Está bem? Traz água no bico. Por acaso, eu lá em casa tenho assim um bom bocado de óleo de coco biológico, supostamente. Só que não é tão, digamos, espesso, ou seja, não é tão forte, ou seja, É mais líquido. aveludado e não tem cheiro. Supostamente um processo, não percebi muito bem, descarbonização, ok, não sei, qualquer coisa de grande, mas isto é o que É assim, eu do ponto de vista comercial também não vos posso dizer acerca de todos os produtos. Por uma razão muito simples também. Eu sou adepto de utilizar as substâncias que estão mais à mão. É claro que eu não vou fazer um bolo com azeite, está bem? Se calhar, em alguns aspectos de culinária, eu teria que recorrer, se calhar, ao leite de coco ou etc. Mas é assim, em qualquer outro tipo de alimentação, se eu tenho disponível o azeite e o óleo de amendoim, que estão mais próximos, se calhar eu não sinto necessidade. Se calhar sou eu que sou um bocadito tradicionalista e às vezes não vou um bocadinho na onda das modernices ou das modas, está bem? Aqui temos, novamente, outro aspecto, mantendo sempre a manteiga num lado e o cártamo do outro. Vou-vos dizer também, eu não sei o que isto é. Não me perguntem, escusam de perder esse tempo, eu não sei o que isto é. Nunca usei, nem sequer sei o sabor, nem consistência, nem nada. Mas tem aqui os aspectos. Mas isto, por exemplo, a linhaça, que é o aspecto que vem em terceiro lugar, tem valores fantásticos, está bem? Como vocês podem perceber ali, e o próprio girassol, e esses estão disponíveis. Agora, eu vou-vos ser sincero, uma salada temperada com óleo de linhaça não sabe ao mesmo de uma salada com azeite. Também, entre a linhaça e o girassol, eu não sei qual é a diferença, mas lá está. Sou eu que sou um bocadito, se calhar, conservador em alguns aspectos, está bem? Algumas imagens. Agora, o consumo de gorduras saturadas e a doença cardíaca. Houve um estudo com um pequeno número de pessoas, foram só 43.757 homens, está bem? E foi feito o estudo pela utilização que eles faziam. E o risco daqueles que comem mais é de 72%. Ou seja, é a probabilidade normal que eu tenho ou a probabilidade normal com mais 72%. Está bem? É o mesmo que ter uma probabilidade de 50% à partida e o outro, com 72%, vai juntar os 36%, o que dará 86% de probabilidade. Está bem? É qualquer coisa simpático, quando nós estamos a pensar em termos de poder ter problemas. Agora, a chamada gordura poliinsaturada, e este estudo foi feito com um número de 80 mil mulheres, quer nos dizer que se nós utilizarmos progressivamente um pouquinho mais de gorduras poliinsaturadas, vai, por sua vez, diminuir. E se eu tiver a utilizar cerca de 6,4 gramas diárias, eu tenho uma diminuição superior a 30%. Agora, nos ácidos gordos trans,
mais uma vez, e eu aqui nós somos chatos ou aborrecidos ao fazer muita referência do trans. Porquê? Porque há muitas substâncias que são de proveniência de óleos vegetais. E a parte comercial já percebeu que se disser que é de origem vegetal, nós já achamos que é bom. Está bem? Mas é assim, é de origem vegetal, mas depois foi manipulado ou não. Está bem? E então aqui nós temos que há um aumento de 53% da probabilidade se nós tivermos um consumo de 2,9 gramas diários. E isto é quase metade do que estava no bom resultado anterior. Relativamente ao cancro da mama, nós temos também que o consumo alto deste tipo de gorduras saturadas aumenta uma percentagem de à volta de 17%, quando nós estamos a falar disto. Agora, o objetivo é comer menos gorduras saturadas. É isso que eu quero. Está bem? O consumo de gorduras inferior a 30% do total das calorias consumidas. E aqui nós começamos logo por pensar, e eu vou-vos levar outra vez numa viagem virtual à mesa de um restaurante que nós fomos todos comer. Se eu tiver um prato com a imagem do prato que a Organização Mundial de Saúde apresenta, em que metade são saladas, legumes e verduras, em que um quarto ou menos de um quarto são a fonte proteica, seja ela vegetal ou animal, e depois no outro quarto os cereais e os hidratos de carbono, se alguém me der um prato desses, eu vou dizer, não sou nenhum coelho nem nenhuma vaca, isto está mal servido, vai para trás. Agora, se eu for a um restaurante em que mais de metade é o bife, o peixe ou etc., depois a outra metade tem um pulcarozito de arroz e está preenchido de batata, e depois trazem-me um pires com 2 folhas de alface e uma rodela de tomate, aí sim. E eu comi salada. Digo eu no fim. Eu comi salada. Ok? É assim, é quando nós não fazemos este tipo de alterações que depois vamos naquilo que nós entendemos, se eu paguei, eu tenho que comer bem. Mas eu comi bem? No fim, em correta análise, eu alimentei-me bem? Está bem? Por exemplo, algum de vocês pede, em vez da batata frita, que vos sirvam batata cozida? Ixi, batata cozida. Está bem? Muito mais saudável. Ok? Mas anda aí uma mota. Perdão, eu ia falar e passou uma. Uma moda que a malta hoje em dia nem come batata. Por causa de não sei o quê, desculpem lá. Ok? Faz parte da dieta mediterrânica e anda toda a gente aí com bandeiras que a dieta mediterrânica é isto e aquilo, e a batata com azeitinho por cima fazem parte desse tipo de dieta. Agora está mais na moda a batata doce, etc. Agora, batata, arroz ou massa, comidas nas doses certas. E deixem-me dizer-vos ainda um bocadinho, se calhar, abanar os vossos fundamentos, sejam científicos ou de senso comum. Mesmo o diabético precisa mais de batata do que proteína e gordura animal. Os hidratos de carbono, que fazem subir os diabetes, como se costuma dizer, são menos prejudiciais, provocam menores índices glicémicos e aumentam menos a resistência à insulina do que a proteína e gordura animal. Mas então nós vemos os diabéticos que comem a carne e os grelos ou a alface e estão felizes porque retiraram os hidratos de carbono. Mas os valores de glicémia continuam estonteantemente altos. Porquê? Porque se calhar, quando a gordura da carne ou do peixe é desmultiplicada, também vai produzir índices glicémicos, se calhar mais elevados do que se eu comesse uma batata, que embora seja o chamado açúcar lento,
têm uma absorção mais rápida do que as gorduras animais. Está bem? As gorduras saturadas inferior a 7%, o ideal é que seja menos de 5% para uma redução eficaz do nível de colesterol. Daí que eu coloquei ali um bocadinho a verde. Agora, as fontes de gorduras saturadas, muito rapidamente, têm basicamente tudo o que compõe a chamada fast food e proteínas animais. Ok? O consumo de carne de vaca e a doença do coração. Mesmo aqueles, é claro que hoje em dia a carne de vaca, por causa das vacas loucas, não está muito na moda. Ok? Desde essa fase que saiu um bocadinho, mas o gráfico que eu tenho aqui, mesmo para aqueles que entendem, mas eu poderia fazer um outro gráfico com a carne de porco ou com outro tipo de carne vermelha, não seria muito diferente. Se bem que a carne de vaca é mais rica em gordura. Ponto final. Está bem? Mas leva a um aumento a quem come mais de 3 vezes por semana, e este é um estudo feito nos Estados Unidos. E há zonas dos Estados Unidos que vivem da produção de carne, como no Brasil, os amantes da picanha, etc. Pum! Lá vai o resultado. Em vez de ter uma vez a probabilidade de ter doença coronária, tem 2,3 vezes mais probabilidade. Está bem? O que é que isto vai provocar? O entupimento progressivo das artérias e das veias, seja dentro do lúmen sanguíneo, em que se esse trombo se libertar vai entupir noutro sítio, seja entre as camadas dos tecidos da própria veia e da artéria, que vai proporcionar a obstrução só naquele local, está bem? São dois processos com dois nomes completamente diferentes, mas que o resultado final é basicamente o mesmo. O colesterol total e a doença do coração. Há muitas pessoas que, os valores que o meu laboratório apresenta é menos que 200. Pois, mas a Organização Mundial de Saúde já recomenda que seja menos de 180. E o ideal mesmo é que fosse abaixo dos 160. E nós vemos aqui o gráfico. Abaixo dos 160 a probabilidade é de 1. É a probabilidade de qualquer pessoa. Entre os 160 e os 200 já é 2,5, que é onde anda a maior parte da população portuguesa. E feliz e contente, porque está abaixo dos 200. Já há alguns laboratórios que apresentam o 180 como limite, que já é uma mais margem de segurança. Entre os 200 e os 239, 240, eu já tenho 4,6 vezes. E era por isso que eu vos dizia que a malta que orgulhosamente anda acima dos 300 e dos 400 é suicida, porque tem 12 vezes quase mais probabilidade de ter doença, infarto, AVC, etc., mais do que as outras pessoas. Há aqui algum fundamento que eu vos quero chamar a atenção. Algumas pessoas dizem, quando o colesterol está alterado, às vezes pode ser sinónimo de que pode haver um processo hormonal ou de desorganização do organismo. É verdade. Mas então eu tenho que ir ao médico e perceber o que é que está mal e corrigir esse mal e corrigir também o colesterol. Porque eu não tenho um problema hormonal que não seja corrigido que dura 10 anos. Ok? Isso já não é justificação científica, isso é uma desculpa minha pessoal. Está bem? Agora, dieta para reduzir colesterol. Se eu introduzir na minha dieta 1, 2, 3 ou 4 porções da boa gordura, e aqui a boa gordura passa pelas oleaginosas e mesmo também a utilização para aqueles que não têm que ser estritamente vegetarianos, ok? A utilização dos laticínios e substituto de ovo. O ovo tem um bocadito o índice de colesterol um bocadito mais elevado. Mais ainda, não se deixem iludir também pelo comércio das galinhas felizes, porque há galinhas de felizes que comem alguns tipos de ração piores do que as outras galinhas de aviário. Se for a galinha feliz da vossa mãe, da vossa sogra, da avózita, que sabem mesmo que ela come o verdadeiro milho ou a verdadeira couve, é uma coisa. As outras galinhas felizes, está bem?
é como a origem vegetal. Ok, mas foi manipulado ou não? Está bem? Tenham em atenção. Mas eu posso reduzir em 29% ou 40% os valores se eu tiver a introdução de alguns cuidados das porções das oleaginosas por semana. E agora a minha pergunta é, o que é uma porção? É quando eu tenho alguma coisa na mão e consigo fechar. Ok? Não é quando faz monte cá fora. Está bem? Por isso, serão 2 nozes, serão 5 avelãs, ou 5 ou 6 amêndoas, está bem? Podem ser 10 ou 12 pinhões, está bem? Isto é uma porção diária, não é como a história do comprimido do velhote que eu falei no início. Ora, se uma porção faz bem por dia, então se eu comer só neste dia 7 ou 8 porções, não, está bem? Excedeu o limite terapêutico, como se diz na linguagem profissional médica e de enfermagem. Agora, comer menos gorduras trans, ok? E aqui voltamos ao princípio, aos pães integrais. Aos pães, pão integral é pão feito com todo o trigo ou os outros cereais que nós estamos a utilizar. Não é quando eu vou à padaria e compro pão integral, que é um pão com massa branca que no final juntaram à massa o farelo, que é a casca do trigo, e aquilo só serve de abrasivo para o meu intestino. Ok? Não. É aquele pão que é maçudo, que não está na moda, que ninguém gosta, porque é maçudo, não é o outro que é fofinho e que se mantém fofinho durante 3, 4, 5 dias, continua fofinho. Lembram-se? Atenção. Todos os snacks, a margarina sólida, os alimentos pré-cozinhados, como por exemplo aquilo que nós vamos comer ali ao Glicínias ou ao Fórum, que aquela batata frita já está pré-frita. Então, quando eu volto a colocar, então aquilo é frito 2 vezes, ou leva 2 camadas de óleo. Está bem? Desculpa, perante a quantidade que agora já ninguém faz pão em casa, toda a maior parte compra, qual é o pão recomendado? Sim, agora as pessoas estão a voltar a tentar fazer em casa. Eu digo a maioria. A maioria É assim. pão de padaria. Então, qual é o pão recomendado? Eu sou sincero, o pão que é mais consistente, e existem algumas padarias que ainda produzem pão. Já sai um bocadinho fora, mas se nós comermos tipo apada ou fogaço tipo de valdilhavo, embora não seja aquele pão com a massa mais compacta, porque leva um bocadito mais de fermento, mas é uma massa um bocadinho mais próxima, é uma base de farinha mais próxima. Está bem? Agora, deixem-me dizer-vos, não é tão complicado assim fazer pão em casa. Sim, mas estou a falar dele. Está bem? E muitas das vezes, até algumas das maquinetas estão programadas para o fazer, em que a malta, quando chega de manhã, é só desenformar e tem o pão quentinho, porque ele até é programável para começar a fazer tipo às 2 ou 3 da manhã, e às 6, quando a gente sai, está ali mesmo quentinho, está bom? Mas se nós lermos a composição desses sacos de farinha, também não é assim tão... Isso, minha querida, a escolha é tua. Sim, mas... É assim, se eu estou a fazer o pão, sou eu que escolho, nem que vocês... Ainda existem alguns moleiros em Aveiro. Está bem? Ainda existem alguns. E depois, vocês é que escolhem a vossa fonte. Ponto. Está bem? Não posso entrar... Então quer dizer que nas pastelarias o pão integral não é... Olhem para o pão integral. Está bem? Muitas das vezes, quando a gente abre, a massa é quase branca e leva a casca do trigo, o farelo, dito farelo, em que nós vemos aqueles aspectos grandes. Está bem? Agora, quando eu como um pão integral que é escuro, às vezes é escurecido com um bocadinho de farinha de alfarroba. Menos mal. Está bem? Sim. Está bem? Agora, é por isso que eu estava a dizer aqui à Lourdes, e bem, se nós temos também intimidade, conhecimento com o nosso padeiro, ou a nossa pastelaria, também podemos começar a perguntar e começar a buzinar nas orelhas, está bem? Agora preparem-se.
Um pão saudável não é ao mesmo preço do outro pão. Está bem? Não, isto é assim, se formos, por exemplo, comprar o pão integral, que eu pensava que estava a comprar o pão saudável, pago 1,20€ por 6 pães. Sim, Enquanto que os outros pães é metade do preço, não é? sim, e às vezes é um pão branco com um bocado de farelo. Pois. Está bem? Pode. Pão cheio, já ouviu falar? Já, mas não lhe consigo dar assim uma opinião. Tem mais sementes, é escuro. Acerca do pão shape, ou por exemplo das bebidas diet, a minha única preocupação é esta. Como é que eles conseguem atingir valores com menos índices glicémicos, que é o que eles dizem, não é menos açúcar, porque supostamente eu não preciso de açúcar nenhum no pão. Às vezes no pão de leite ou no croissant, ok, tudo bem, agora no pão, só se for por uma questão de gosto ou económica. Agora, como é que eu consigo isso? Se é a mesma coisa que o café descafeinado. Qual foi o processo para ele descafeinar? Eu introduzi substâncias químicas e elas vão ser melhores ou piores do que a cafeína que saiu. Ok? Agora, se eu quero fazer as asneiras e ter o verdadeiro paladar, então como aquilo, mas sei o que é que estou a comer. Porque muitas das vezes, e eu aqui estou a falar ainda na suposição, eu não conheço bem a estrutura molecular do pão shape, mas é assim, para ele ser assim, o que é que aconteceu? Está bem? Como é que foi extraído o tal excesso? Pensem sempre nisso. E aqui é quase como nós pensarmos nas gorduras trans. Como é que elas foram manipuladas para serem agradáveis e para serem mais duráveis? O que é que aconteceu? Está bem? Tinha uma referência no slide anterior a produtos que não têm gorduras trans, só que eu não consegui ler, que diz óleo. Parcialmente hidrogenado, foi aquilo que eu disse no início. Os óleos só viram sólidos se forem muitas das vezes juntos pressurizados com hidrogênio. Está bem? Eu acho que isto nós podemos passar à frente. Os produtos sem gorduras trans, então temos as margarinas não hidrogenadas, as tais margarinas com estanóis e esteróis, o hummus, o tahine, que é uma manteiga de sésamo, que poucas pessoas toleram, porque aquilo é amargo. Ok? É preciso habituar um bocadinho o paladar. Não, o tahine, Mas o que fica muito bom, por exemplo, com doces, compotas ou coisas assim. Pronto, depois vamos ver as compotas. Ok? Está bem? A questão é essa. Percebam o equilíbrio. O azeite, a manteiga de amendoim natural, a manteiga de amêndoa, o puré de abacate. E nós podemos fazer patês de abacate muito agradáveis. E aqui, mais uma vez, não estamos naquela parte de cima da banca, mas vocês podem pesquisar na net, tendo em atenção a estas substâncias, se calhar fazendo algumas adaptações e ter, se calhar, algum molho para juntar numa salada, para juntar em algum cocktail, para juntar em alguma coisa na base do abacate, que é mais saudável do que a tradicional maionese, está bem? Ou ter uma alternativa à maionese mais saudável, está bem? O nosso objetivo continua a ser comer gorduras saudáveis, dar força aos ácidos linoleicos, está bem? Previne e protege a doença do coração. A probabilidade de diminuir, mesmo em homens, é de 100% para 0,41%. Quando nós damos um bocadinho mais como é que eu ia dizer? De cuidado e na nossa alimentação. E aqui o ácido linoleico, só para recordar, nós temos na linhaça, no óleo de soja e nas nozes, particularmente nas nozes, é maior percentagem. Não quer dizer que a avelã, amêndoa, caju, etc. não tenha também. Está bem? Aqui, mais uma vez, se vocês verem, onde tem o C é uma colher, e a colher não é colher de sopa, é a colher de sobremesa. Está bem? Não abusem muito também dos óleos. Eles são saudáveis, mas não precisamos assim em tanta quantidade. Está bem? Isto é só para terem uma noção. Frutos secos e sementes todos os dias. Amêndoas, nozes, caju, castanha do Brasil, que não é o caju, é
Exatamente. Tem um paladar que não é agradável a todas as bocas, está bem? É um bocadinho rija, também não é para todos os dentes, está bem? As avelãs, as nozes, os amendoins. E aqui eu volto ao que estava a dizer no início, que é o seguinte, eu as amêndoas e as nozes, as avelãs e os amendoins, eu tenho aqui. Se eu estiver a ir buscar a castanha do Pará ou o caju, está bem? Se calhar em termos de custo, ele acaba por ser superior. Está bem? As sementes de girassol, a linhaça, a abóbora, o sésamo, as manteigas de amendoim, amêndoa e caju. Por exemplo, não sei se algum de vocês já decidiu fazer manteiga de caju em casa. Não se admire, ele fica muito seco. Se vocês gostarem quer do caju, quer do amendoim, o meu conselho pessoal, é isso que eu opto muitas vezes por fazer, é pôr 1/3 de amendoim e 2/3 de caju, ou meio-meio, porque assim como o caju é um pouco mais seco e o amendoim é um pouco mais gordo, quando fizermos e picarmos e triturarmos tudo, fica uma massa mais agradável, mais homogénea. Agora, há quem goste das coisas em separado, e se for assim em separado, está bem, preparem-se porque é mais seco, está bem? E dura menos tempo. É assim, eu nunca ponho no frigorífico, mas até 15 dias aguenta benzito, está bem? O amendoim mais até. O caju, a partir de 15 dias, quando nós abrirmos o frasco ou a embalagem onde está, já começa a ter assim um cheiro um pouquinho, está bem? Agora, quando vocês fizerem manteiga, se comprarem torrado, procurem comprar torrado sem sal, porque se estão a melhorar numa coisa, depois estão a estragar noutra também. E uma vez mais temos aqui o aporte das 5 porções, até 5 porções por semana, que nos vai dar este gráfico simpático, que é diminuição do risco cardiovascular quase para metade. Mesmo em homens, após os 45 anos, em que a probabilidade de o índice de doença cardiovascular sobe muito. As senhoras, pelas hormonas sexuais femininas, estão mais 10 anos protegidas, é mais a partir dos 55. Está bem? Mas é uma boa notícia. E mais uma vez, a porção é com a mão fechada. E é com a vossa mão fechada. Está bem? Porque é a vossa porção. Não é pedir ao marido que tem uma mãozarra maior para me dar a minha porção. Isso já é batota. Está bem? Mas há pouco falou, por exemplo, em 2 nozes. Significa que é a porção com a noz... Sem casca. Sem casca. Então, para a maior parte das senhoras não consegue fechar nem com uma noz. E depois tem outra questão. Já agora deixem-me chamar-vos a atenção a outra coisa. A vantagem de comer, se eu souber ser regrado e utilizar a porção, eu posso comprar os frutos secos sem casca. Se eu não souber ser regrado, eu devo comprá-los com casca. Porque dá trabalho, demora mais tempo, vai estabelecer um limite de paciência. Ok? Já que não há o limite da gula. Está bem? Depois, apostar nas gorduras solúveis e ajudar a absorver as substâncias essenciais. Temos a vitamina E e os antioxidantes. Já agora, e vocês podem no final depois correr comigo, ou quando terminar a vossa paciência, porque eu já excedi grandemente a hora, mas só chamar-vos a vossa atenção, porque falam de um doutor que já morreu quase há um século e das dietas e as comidas alcalinas, como prevenção do cancro. Quero só chamar a vossa atenção e o vosso espírito crítico para uma coisa. Quando eu falo de dietas que previnem o cancro com antioxidantes, esses antioxidantes, por norma, qual é o pH? Por exemplo, um dos antioxidantes é a vitamina C, que vem nos citrinos. Qual é o pH? As amoras e as cerejas, qual é o pH? Então não será um contrassenso que os antioxidantes tenham um pH ácido e me digam que para prevenir o cancro eu tenho que utilizar substâncias alcalinas? Vamos utilizar um pouquinho a nossa cabeça e vamos pensar. E então há aí uma loucura para beber água
Monchique, deve ser chique, porque é a única que tem um pH básico, alcalino, ok? Agora, aquilo que eu vos chamo a atenção é outra questão. Quando eu faço uma dieta equilibrada, no final do processo digestivo, eu tenho resultados, esses sim, alcalinizantes. Porque se eu comer muitos açúcares e gorduras saturadas ou trans, no processo digestivo, eles vão se tornar mais ácidos no processo final. Agora, se eu comer produtos antioxidantes que aqui aparecem, como por exemplo o licopeno, especialmente temos cá poucos homens, mas é das coisas mais fantásticas para prevenir o cancro da próstata. Está bem? Por isso, meninas, deem aos vossos maridos ou companheiros muito molho de tomate, porque tem bastante licopeno. O tomate é onde se extrai mais licopeno. E, obviamente, o tomate cru tem menos do que o molho de tomate, porque está mais concentrado. Ok? E não se perde. Mas é ácido também. Extraordinário. Agora, o seu resultado no final do processo digestivo pode ser considerado alcalinizante. Está bem? Agora, tomem atenção aos slogans e analisem um bocadinho. Eu, quando dava aulas de enfermagem, alertava os estudantes de enfermagem a serem um bocadinho críticos. O chamado pensamento crítico ou reflexivo. Não é embarcar em tudo o que nos dizem. É ouvir a informação, analisá-la um pouco e, quando vemos o estudo, não é só o resumo do estudo. Temos que ler o estudo todo para perceber a particularidade. Por exemplo, eu ainda dava aulas de enfermagem, aqui há uns 4 anos surgiu um estudo que dizia: o café diminui o cancro da próstata. Pum! E eu, vamos lá ler o estudo. E então eu abri e demorei bastante até conseguir ler o estudo todo. E dizia: 6 a 8 chávenas de café, chávenas à americano, não é, por dia, previnem o cancro da próstata. E eu cheguei à conclusão, pois é correto, porque o indivíduo já infartou ou teve um AVC antes de contrair o cancro. Mas quem lê só o cabeçalho, e eu estava a partilhar este estudo com os alunos e a alertá-los precisamente para o pensamento crítico ou reflexivo, e eu disse: não se admirem, porque isto está a influenciar o consumo do café só para os homens. Vai ter que sair qualquer coisa para as mulheres. E não é que cerca de 3 semanas depois também previne o cancro do ovário? Fantástico! E nas mesmas doses. Está bem? Aquilo que nós pretendemos então são dicas práticas para reduzir o consumo, e é a gordura saturada ser inferior a 5% da nossa ingestão. Aqui tem os resultados, entre os 7% e os 5%, uma pequena diferença, está bem? Mas, sobretudo, se eu tiver uma maior incidência nos cereais, no pão, Lourdes, é verdade, é difícil encontrar farinha em condições e um pão em condições, está bem, mas ainda se vai encontrando. E agora ocorreu-me, mais uma vez, eu não ganho nada com a publicidade, está bem? Mas existem sacos de farinha no próprio Lidl que ainda são de há uns 4 ou 5 anos que eu fiz a análise, não é de agora. Não sei neste momento se é fidedigna a informação que eu vos estou a dar. Há uns 4 ou 5 anos que eu me dei a esse cuidado, ainda eram das farinhas de melhor qualidade, em que tinha 100% do trigo, 100% da... não é da cevada, é o outro farinha que fica escura. Centeio, ok, e que são farinhas equilibradas. E tem algumas que já têm a mistura do trigo, centeio, aveia, etc., que basicamente é colocar dentro da máquina e colocar a fazer. E depois, atenção às ervilhas, feijão, lentilhas. Têm fonte proteica. Logo, quando eu faço feijoada, eu não preciso de acrescentar proteína. Bem, não sei se vocês conhecem ou se gostam um bocadinho da história, está bem? Mas existiu
um grupo de judeus que existia nos marrazes, que eram chamados, os marrazes porque vêm de marranos, por serem teimosos, que para se proteger da Inquisição inventaram um chouriço, que obviamente, como vocês sabem, os judeus não ingerem as chamadas carnes imundas, então eles fizeram um chouriço que não tinha nada mais, nada menos que feijão e arroz. E como era feito e depois ficava preto, parecia e passava por fonte proteica. Um prato de arroz com feijão tem os aminoácidos e as proteínas necessárias para uma refeição. Ok? E eles acabaram por desenvolver isto para eles terem chouriço em casa, porque senão percebiam logo que eles eram judeus. E ofereciam e passava porque depois levava o pimentão e levava a condimentação que parecia mesmo, mas não tinha. Está bem? Tem aqui mais umas grelhazitas que eu vos posso depois enviar. Tem aqui depois em termos de gorduras e gorduras saturadas, seja ele qualquer processo de substâncias animais, os panificados industrializados, está bem? Mesmo, chamamos a atenção, mesmo alguns panificados que se encontram em algumas grandes superfícies que estão congelados e que são para cozer em casa, está bem? Muitos desses, se vocês forem olhar, têm gorduras trans. Evitar os fritos, está bem? Para vocês terem uma ideia, em termos de calorias, uma batata cozida, aquela que ninguém come, é muito pobre em calorias, 5, 6 calorias. A mesma batata, se for frita em casa, passa a ter 50. A mesma batata, se for frita no McDonald's, porque foi frita 2 vezes, acaba por ter próximo dos 70 ou 70 e tal. Mas se for no pacote de batata frita, tem 80, 90 de calorias. A mesma porção. Está bem? Porque ao ser laminada mais fina, tem muito mais superfície de contacto com o óleo, acaba por impregnar mais óleo, muito mais. Está bem? Só para vocês terem... E depois há outra coisa que é importante, é não ler os rótulos, é como os contratos dos seguros ou de empréstimo da casa, as letras pequeninas, não é as gordas, está bem? São as letras pequeninas que nos lá vão dizer a gordura total saturada, poliinsaturada, monoinsaturada e trans. Alguns deles tentam evitar a expressão trans, mas tem a tal expressão que nós vimos há pouco, que é parcialmente hidrogenada. Porque muitos deles nem sequer dizem hidrogenada. Algumas que são parcialmente não são mesmo hidrogenadas. Está bem? E depois lá está a tal questão quando nós vamos comer fora. Quando estamos a comer fora, estamos a comer na cozinha de outra pessoa, que tem objetivos específicos. E muitas das vezes o objetivo específico do restaurante não é servir saudável, é potenciar as suas margens de lucro. Ponto. Ok? Depois, quando eu faço as minhas contas, eu posso perceber o que é que eu estou a fazer, uma refeição gorda ou uma refeição magra. Mais uma vez, tomem atenção, quando estamos a querer coisas magras, não confundam coisas magras com coisas light ou coisas diet, está bem? Muitas das coisas light e diet sofreram processos de manipulação, está bem? Semana 3, algumas tarefas. Ler a vossa revistinha que têm disponível, rever o documento distribuído sobre gorduras nos alimentos, escolher alimentos saudáveis todos os dias, não é só ao fim de semana, ok? Porque nós muitas das vezes passamos a semana a correr e não pensamos, ou não queremos pensar, ou queremos nos recompensar porque o trabalho está a ser chato e o patrão hoje foi incómodo e não sei quê, e então, não, eu hoje tenho que me vingar. Pumba, lá vai para o pneu. Ok? Está bem? E depois não dá para corrigir só ao fim de semana ou quando temos folgas, está bem? Tentar reduzir o consumo de gorduras prejudiciais
e continuar a registar os exercícios físicos. Não é porque hoje eu aprendi a selecionar melhor as gorduras que aquilo que vocês falaram na sessão anterior deixa de fazer sentido, ok? Como vocês podem ver, e eu para ali posso apontar com isto, todos os 8 itens são para ter em consideração. Não me adianta agarrar só num e abrir mão de todos os outros, porque então eu não estou a praticar medicina preventiva, ok? Estou a deixar em aberto alguns pontos que me vão sair caros, está bem? Espero que não tenham ficado muito zangados comigo por ter excedido largamente o tempo que estava contratado. Mas, neste momento, se houver assim mais alguma questão que queiram direcionar, duvido que tenham percebido tudo, porque nem vocês são tão bons nem eu, ok? Mas se houver questões,